Igreja, com a minha vida destruída, meu casamento destruído, meu esposo estava com síndrome do pânico, meu esposo tomava remédio, tarja preta. E quando eu cheguei na igreja, Jesus me abraçou. Ele mostrou quem ele era na minha vida, ele transformou a minha vida. O meu marido, ele não precisou mais de remédios, né, Edilson? Edilson, o nosso casamento, ele foi transformado a partir do momento que a gente conheceu Jesus. E a gente seguiu, a gente foi servindo a Jesus durante muitos anos. Se passaram quase 15 anos nessa igreja que a gente estava. A gente servia a Deus, a gente se entregou muito para Deus. Foi uma entrega tão grande que a gente chegou no mais alto que a gente podia chegar. Meu esposo foi levantado a pastor e eu fui levantada esposa. E a gente foi para o Maranhão fazer a obra de Deus. Só que no momento que a gente foi levantado para fazer a obra de Deus, eu tinha um casal de filhos, né? E o meu filho menor tinha 14 anos. E ele estava na escola ainda. Eu tive que deixar ele. No dia que eu tive que sair de casa, deixar meu filho para trás, para fazer a obra de Deus, porque eu amo Jesus, eu devo minha vida a Ele, por tudo que Ele fez por mim. Eu sofri muito, eu senti uma dor muito grande. Eu também, nessa época que a gente foi levantado, eu estava fazendo faculdade de pedagogia, eu estava no segundo semestre, eu tive que trancar minha faculdade, eu tive que trancar o meu sonho. Eu lembro que o dia que eu cheguei lá, que eu fui trancar meu sonho, eu falei, Jesus, que dor que eu senti dentro de mim. Mas eu precisava fazer e viver o sonho de Deus. E eu fui, deixei tudo, fomos para o Maranhão, chegamos lá, fizemos a obra durante quase 6 meses. Ficamos 6 meses lá, servindo ao Senhor. Só que não deu certo. Meu filho não se adaptou, meu filho ficou aqui, meu filho estudava, e a gente voltou da obra. E quando a gente voltou, muitas pessoas da igreja não entenderam o que aconteceu. Muitas pessoas me julgaram, né? Inclusive, na igreja que a gente estava, a gente ficou de banco, colocaram a gente de banco lá. A gente ficou de banco durante 1 ano. Se não bastasse tudo que a gente estava passando, a gente ficou de banco porque a gente se dava muito, então a gente sofreu muito porque o telefone não tocava mais. A gente não era mais lembrado. A gente foi esquecido durante esse 1 ano. E durante esse 1 ano, a gente foi definhando. Eu mesma, assim, fui morrendo espiritualmente falando. E graças a Deus, assim, nesse tempo que eu estava passando tudo isso, teve o bispo. O bispo ajudou muito. Várias vezes ele conversava comigo. Muitas noites ele conversou comigo. Eu achei que tudo aquilo que eu estava passando, aquela falta que eu tinha de servir a Deus, de fazer a vontade dele, eu achei que eu ia morrer. Todos os dias naquele processo que eu fiquei no banco e eu não podia mais fazer nada para Deus, eu chorava. Não teve um dia que eu não chorava. E eu tentava me levantar e eu não conseguia porque de um lado de outro, dentro da igreja era tanto atacado de um lado de outro e eu não conseguia me levantar. E tiraram a minha filha. Minha filha era obreira, uma grande mulher de Deus, quem conhece ela sabe, né? E tiraram a minha filha. E aí eu fui, só foram coisas assim, coisas ruins acontecendo e eu fui definhando ali. Eu andava na rua, eu lembro que eu estava estudando, eu voltei a trabalhar e eu tinha que empurrar o meu corpo porque eu não tinha força para me andar. Eu fiquei tão mal porque eu estava longe das coisas de Deus. Eu estava longe do que eu fazia para Deus que eu amava. Eu amava servir a Jesus, porque eu devia a minha vida a Ele. Porque quando eu cheguei na igreja, o médico não podia fazer nada por mim, o meu familiar não podia fazer, os remédios não faziam mais efeito e Jesus me abraçou, Jesus mudou, Jesus transformou a minha vida. Então eu devia a minha vida a Ele. Então todo esse processo, o bispo, teve outras pessoas também que me ajudaram a me levantar. O bispo falou sobre o encontro com Deus.
E eu falei, bispo, eu vou. Eu vou nesse encontro. Eu vou sim. E eu cheguei assim no encontro, destruída. O meu esposo estava trabalhando, não iria. E aconteceu que na semana que a gente ia para o encontro, Deus permitiu que ele perdesse o emprego dele. Eu acredito nisso. Na segunda-feira ele ficou desempregado. O encontro seria na sexta-feira. Ele ficou desempregado na segunda-feira. E aí eu peguei e falei para ele assim, ó, eu na segunda-feira. E aí eu peguei e falei para ele assim, ó, eu vou no encontro, então agora você vai. Você não está mais trabalhando, você está desempregado, então você vai. E aí ele pegou e foi comigo no encontro. E o encontro, ele foi um divisor de águas. O encontro, ele nos deu vida. Sabe aquela força que você precisa para você vencer? Foi ali. Deus desceu, Deus falou comigo assim, eu e ele, algo pessoal, algo muito grande, sabe? Não tem dinheiro que venha comprar o que você recebe ali. Eu penso assim que quando a gente passa pelo encontro, todas as pessoas aqui, todas, do mundo inteiro deveria passar pelo encontro, porque é algo assim sobrenatural. Eu vi com meus próprios olhos, sabe? O que Deus fez não foi ninguém que falou para mim. Eu vi com os meus olhos que Jesus curou ele. Ele chegou em casa ganhando almas. Nunca tinha lido a Bíblia. Então eu vi com meus próprios olhos. Então, quando a gente passa pelo encontro, gente, é um divisor de águas. Deus dá a direção para a gente. Não quer dizer que depois do encontro a sua vida vai ser a mil maravilhas. Não vai ser. Aconteceram muitas coisas depois que a gente veio do encontro. Ele ficou muito tempo desempregado, meu esposo. Ele trabalhava um mês, saía. Trabalhava um mês, em outra saía. Ele não conseguia, ele ficou durante uns 2 anos desempregado. E eu, né, ali ajudando ele, segurando tudo. E eu estava assim, sabe, num processo tão difícil que eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim, sabe? Várias vezes eu falei para Deus assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não podia ouvir falar na palavra processo. Se falasse processo perto de mim, eu ficava muito nervosa, porque eu estava sofrendo muito e parecia que aquele processo não ia sair da minha vida mais. Eu fiquei 2 anos, gente, ali esperando, esperando. Parecia que Deus estava em silêncio. Parecia que ele não estava me ouvindo, sabe? E eu muito revoltada, né? Mas hoje eu agradeço a Deus por esse processo, porque o processo, ele é necessário. Eu não sei que processo que vocês estão passando aqui hoje, mas eu falo para vocês que o processo que vocês estão vivendo hoje não é para a morte, é para a vida. É para a vida. Nós sempre saímos mais fortes. Deus, ele forja o nosso caráter no processo. E o processo, ele é necessário para que você possa chegar até o propósito. E graças a Deus, né, Edilson? Uma bênção. Edilson estava estudando para concurso. E Edilson queria muito ser concursado numa outra área. E eu falei para ele assim, não, Edilson, faz o concurso da CT, abriu também. É mais uma oportunidade que você vai ter. Faz, ele estava desempregado já há bastante tempo, né? Faz o da CIT, vai abrir. Aí ele pegou e fez. Aí o que aconteceu? O concurso que ele estava fazendo, que ele queria passar, ele não passou. E ele passou no concurso da CT, que foi o que eu tinha falado para ele. Faz, é mais uma oportunidade. Ele passou para a glória de Deus. E hoje, graças a Deus, ele é concursado, tem 1 ano, né? E Deus está concursado. E para a glória de Deus. E não foi fácil, gente. Não foi fácil. Porque chegou a época de chamar os que tinham passado. E o que aconteceu? Tinha cota de negros, passaram pessoas na frente dele. E ele não foi chamado na primeira chamada. E ele estava desempregado, eu estava no processo. E mais, a gente perseverando ali, firme, firme. E aí, depois de uns 3 meses, chamaram ele. Chamaram ele, graças a Deus. E aí a gente teve essa vitória muito grande. É, amor.
E de lá para cá tem acontecido coisas também. Ele agora está concursado, tem 1 ano que ele está concursado. Há um tempo atrás, ele estava mexendo uma coisa lá em casa, trincou o pé, ficou com o dedo trincado. Aí ficou uns dias sem trabalhar de novo, mas voltou, está seguro agora. Né? Passou por 2 cirurgias também um tempo atrás agora. Está tudo bem, né, Deus? Então, os processos, gente, eles sempre vão existir. Hoje eu estou aqui e eu estou no processo. Esse processo, gente, é o maior. E eu tenho certeza que eu vou subir aqui para dar o testemunho da vitória desse processo. Porque Deus, ele é maravilhoso. O que eu tenho vivido com Deus não tem palavras. Que vocês se esforcem, gente, permaneçam firmes. Porque o processo, o que eu senti muita raiva do processo, mas o processo ele é necessário para tudo. Se você analisar na sua vida, para você ter uma profissão, você vai ter que passar por todo aquele processo de estudo para você se formar. E eu também, após tudo isso que eu voltei da obra, eu voltei a estudar, eu terminei minha faculdade, eu cheguei no final. A gente é capaz, Deus, ele nos dá a vitória. E o processo, ele é necessário. É necessário até a gente atingir o propósito. E o propósito maior de Deus para nossas vidas, eu acredito, que é o da salvação da nossa alma. Esse é o propósito maior que Deus tem para nossas vidas. E a gente tem que suportar o processo. E o processo não é fácil, não. Não é, ele dói. Mas a gente vence, a gente vai vencer todos os processos que estiver sobre a nossa vida, a gente vai vencer. Porque Deus é grande. Para a honra e glória do Senhor Jesus, tá? Boa noite, igreja. É uma honra estar com vocês aqui mais uma vez nessa noite, né? Conheço algumas pessoas, algumas não conheço ainda, mas minha esposa falou muitas coisas, né, que realmente aconteceu em nossas vidas. Não foi fácil. Imagina o homem da casa e a coluna, o homem é a coluna da casa, é o provedor, e você se vê numa situação que você não está provendo financeiramente. Aí você fala, e agora? E agora? Aí a palavra que ela falou, processos. Eu estudando para a polícia civil, minha cunhada, todo mundo falando, isso não é para você não. E eu estudava como doido, estudava mesmo. Eu estudei tanto que eu quase virei advogado de direito. Quase. Mas Deus conduz os nossos sonhos. Deus conduz as nossas vontades. Quando a gente deixa Ele conduzir as nossas vontades. E nesse processo que a gente passou aí, fui para a obra, tudo, eu me lembro que veio o convite da bispo, para a gente ir nesse encontro. E eu fiquei um pouco resistente nesse encontro. Eu falei, não vou não, vai você. Sabe o que acontece? A gente acha que sabe tudo. A gente não sabe nada. Deus sabe tudo. E na segunda-feira eu fui despedido da empresa, né? Aí ela falou, você vai no encontro. Eu falei, agora eu vou. Não vou mentir. Eu cheguei aqui, parei o carro aqui, ó. Quando eu parei o carro aqui, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, por que eu estou chorando? Não entendi. Poxa, o que está acontecendo? Aqui já começou o meu encontro com Deus. Dentro do carro. Olha que coisa impressionante. Aí quando eu desci do carro, tá todo mundo aqui em silêncio na igreja, esperando e tal. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, meu Deus? A gente já vivenciou algumas experiências com Deus, nesses 15 anos. Muitas. Eu falei assim, não é possível que tem mais uma experiência para me viver assim. Eu conheço Deus, não de ouvir falar. Eu cheguei na igreja doente, endemoniado. Cheguei manifestado na igreja com demônios, coisa foi feia mesmo. A minha esposa sofreu muito comigo, porque eu era, rapaz, estou aqui porque Deus me deu a oportunidade de estar vivo. Porque eu fiz muitas coisas na minha vida que eu tenho vergonha até de falar, mas Deus me escolheu um dia. E eu cheguei na igreja com a minha vida destruída. E a partir daquele dia, nossa vida foi transformada.
aí onde minha esposa resumiu tudo. Aí quando eu fui por esse encontro, quando eu cheguei lá, aí eu falei, não é possível que eu conheci mais ainda de Deus ainda. É tão impressionante, é tão forte, é tão poderoso, vamos usar essa palavra, poderoso, que às vezes eu falo para as pessoas, eu tenho vontade de colocar minhas mãos assim, dentro da pessoa, assim, mas eu não tenho esse poder. Ah, se eu pudesse, bispo, se a gente pudesse. Mas Jesus faz uma coisa, ó. Ele pede para entrar. E se você abre essa porta e Jesus entra, a sua vida nunca mais será a mesma. O encontro é um exemplo assim, vai. Quando o povo do Egito queria chegar na terra prometida, mas tinha um mar vermelho naquela frente ali. O mar vermelho se abre para você no encontro. O mar vai se abrir. Se você abrir a porta para Jesus entrar. Deus não faz nada sem a sua permissão. Se você permitir deixar Jesus entrar na sua vida, ele vai entrar. Ele não vai entrar para mudar, para transformar. E essa transformação começa de dentro para fora. Eu me lembro, eu conversando com um amigo essa semana, eu falei do meu testemunho para ele, ele ficou assim. Mas eu falei para ele assim, olha, eu fui sincero para com Deus. Tudo o que eu fazia outrora, a partir do dia 13 de dezembro de 2005, na terça-feira, não esqueci esse dia, bispo. Meu primeiro encontro com Deus. Eu larguei tudo de errado para trás. Deixei amizades para trás. Eu preferi ficar sozinho, eu e Deus, do que estar rodeado de amigos e longe de Deus. Muitos querem estar rodeados de amigos, de pessoas que não vai acrescentar nada na vida. Mas quando você está com Deus, Deus vai acrescentar tudo na sua vida. E esse encontro, vá. Mas vai com o coração aberto. Vá com fala, meu Deus, eu quero te conhecer, não de ouvir falar. Eu quero te conhecer de fato, de verdade. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Eu quero sair desse encontro. O que eu vou falar foi, um dia eu falei isso para Deus, tá? Ou o Senhor muda, ou o Senhor me leva. Porque a verdade é, o encontro é para mudar a sua vida. Jesus vai transformar o seu ser. Depois do encontro, tive algumas lutas. Eu estava vindo com o meu carro, eu tinha acabado de sair de outra empresa, um cachorro veio, arrebentou a frente do meu carro todinha, um cachorro acabou com a frente do meu carro. Eu falei, meu Deus, não estou aguentando mais, não é possível. Mas o encontro me fez forte. Eu falei assim, não, isso é vitória, isso é bênção. E realmente, estudando, e Deus me abençoou, minha esposa já falou. O que Deus tem para a gente, pessoal, é muito maior do que você imagina, do que você sonha. Deixe o seu sonho de lado e fale para Deus, Deus, qual é o seu sonho para a minha vida? Foi a oração que eu fiz quando eu fui fazer esses 2 concursos. Falei, Deus, meu sonho é esse. Mas o sonho do Senhor, qual que é? Ele mostrou para mim. Aquele que eu não imaginava, Ele fez. Então, nessa noite, que você venha se entregar nesse encontro. Quando você voltar, você vai estar aqui contando o seu testemunho para a glória de Deus, do que Jesus fez na sua vida. Porque o encontro, se eu pudesse falar, mas eu não posso. É entre você e Deus. Cada pessoa tem a sua experiência. É uma coisa individual, uma coisa íntima, entre você e Deus. Vá nesse encontro. Depois você vai ver quanto é maravilhoso. Em nome de Jesus, bispo.